Ok. Eu estava assistindo a última postagem no canal do YouTube do professor Olavo de Carvalho. Em realidade, só conferindo aqui, trata-se de um hangout entre o professor e dois de seus alunos, Bernardo Kister e Felipe Lesage. Eu acredito que é assim que se pronuncia. E este Felipe é músico, além de ser aluno do professor. O título principal do hangout é Música, Filosofia e Cultura. Então, como sempre, o professor Olavo, né, usufruindo da sua genialidade, da sua profundidade, da sua competência e da sua capacidade pedagógica, está sempre proporcionando, não só aos seus alunos, mas a todo o público interessado, né, a todo tipo de esclarecimento possível a respeito dos temas que ele aborda. E nesse caso se trata de um tema extremamente importante, né? Mas a questão é a seguinte, né? Se falou muito no Hangout de alta cultura. Tá, mas não se trata apenas de se assimilar à alta cultura, não é mesmo? A pessoa pode se empanturrar de conteúdos, né, de bons conteúdos, vamos dizer, ela pode tomar até quase uma overdose de, de erudição e de alta cultura e não saber o que fazer com isso, não ter perspicácia alguma, né? Então, mas é claro que ao, ao tocarem no assunto da cultura musical, sobretudo aqui no Ocidente, né, tudo o que foi dito, né, é, de fato, vamos dizer assim, imprescindível para que compreendamos o que é música, né? Em primeiro lugar, de fato, a, a história da música no Ocidente, ela é, sim, de responsabilidade da Igreja Católica. É a pedagogia, toda a cultura que hoje nos rodeia, vamos dizer assim, 80% dela é, né, proporcionada pela instituição católica ao longo dos séculos. E entre essas, a própria música, né? E é claro que as pessoas que têm um interesse em cultura, né, e têm interesse em chegar a aprender alguma coisa, chegar a algum lugar, elas têm que entender o que é música erudita, música estrito senso, música clássica, música sacra, música popular. Hoje nós temos a música de massa também. Tudo isso vai fazer parte da história da música, né? Em escalas. Você também vai poder ter que, exatamente como naquela, na, naquele documentário sobre música, recentemente lançado também pelo Brasil Paralelo, em que se explica que existe música, música é música, mas existe música boa e música ruim. E no meio disso tudo, né, o que entremeia tudo isso aí são as opiniões, né? Mas o que interessa, em primeiro lugar, é a verdade, não as opiniões, né? Então o Hangout realmente de extrema importância. Eu até achei, como sempre acho, né, eu não simpatizo com os alunos do professor Olavo, eu mesmo fui aluno do professor Olavo durante 10 anos, né, e eu sei que nós nunca vamos ter o mesmo nível, que nunca alcançaremos o nível intelectual dele, porque ele, o professor Olavo, gente, é um gênio, nós não somos gênios, mas nós podemos fazer alguma coisa. De bom, podemos contribuir com alguma coisa. Todos os alunos do Olavo sabem, todos esses alunos em destaque do professor Olavo estão sabendo contribuir. Entre outros aí que não estão em destaque na mídia, mas estão aprendendo alguma coisa. O que não podemos ser, no meu entender, eu que sempre gosto de frisar isso aqui, é ser presunçosos. Eu acho que temos que saber o nosso lugar. E é o que muitos alunos do professor Olavo não sabem. É o seu lugar. Então você. Eu acho assim, nesse hangout, se você pegar ali, então você tem os dois ali, o Felipe Lesage e o Bernardo Kister. Pega, se você puder editar, se você souber editar vídeos, pegue todos os momentos das falas do professor Olavo e apague tudo e reduza o vídeo só às falas do Felipe Lesage e Bernardo Kister, para ver o que sobra. Entendeu? Sobra muito pouco. Sobra alguma coisa, mas muito pouco. Sem o professor Olavo, aquele hangout
ia ser uma série de, assim, de discursos do tipo arroto, entendeu? É um engole e regurgita. É só a série. Então, embora o conteúdo seja de extrema importância, eu acho que muitos pontos ali ficaram por aprofundar. Não são três pessoas bastante competentes intelectualmente? O professor Olavo, com certeza. O professor Olavo é um gênio e é intelectualmente extremamente competente. Mais de 50 anos de carreira debruçado sobre os estudos. Agora já a competência de um Bernardo Kister, um Felipe Lesage, em termos de intelectualidade e de exercício da filosofia, bom, aí já é outra, aí é uma, né, dá para se ponderar, dá para se discutir, né? Eu não vou discutir aqui se o Felipe Lesage é músico e a música é a grande paixão na vida dele, então certamente ele sabe, quando ele fala de música, ele sabe do que ele está falando. E o Bernardo Kister, seja no que quer que ele seja especialista, certamente ele sabe sobre o que está falando. Mas ali, no meu entender, eu acho que eles não souberam interagir como deveriam com o professor Olavo. Falar um pouco mais da sua experiência e não fazer aquelas brincadeiras. Sobretudo o Bernardo Kister, que adora fazer piadinhas, né, e adora querer bancar o intelectualzinho, né, que se acredita no nível do professor Olavo. O professor Olavo muitas vezes faz brincadeira, mas vamos dizer assim, ele pode porque ele de fato se esforçou para chegar onde ele chegou. E ele está com mais de 70 anos. Inclusive esse Hangout já é um pouco velhinho, porque o professor Olavo está ali fumando. Né? Então isso aí deve ser de uns 2 anos atrás. Eu não me lembro de ter assistido esse Hangout antes. Então, quando eles foram tocar na questão da música, estrito senso, eles focaram mais na questão da música erudita, mas especificamente na música sacra. E a música sacra, ela de fato, eu mesmo, que sou apenas um estudante e que, né, entendo pouco, ainda estou aprendendo muito sobre música, e eu escuto muito mais música de massa do que música erudita, música sacra. Ainda assim, todas as vezes que eu estou escutando uma música erudita, um clássico, um Chopin, um Bach, um Beethoven, um Schubert, um Wagner, a gente percebe a diferença disso para um rock, para um folk, para um jazz. E quando eu escuto música, um canto gregoriano, por exemplo, a diferença do canto gregoriano para uma música erudita também ela é muito chocante. Né? E é óbvio que o papel do canto gregoriano para a inteligência e para o espírito humano, ela é extremamente importante, e eu acho, não só dentro da igreja. É claro, eu concordo, não tem como discordar disso. É claro que não se deve inserir modernidades dentro da igreja. O canto gregoriano, né, a música sacra, ela está ali para preparar, predispor o nosso espírito para a participação na Eucaristia, na comunhão. Né? E eu falo isso, eu não sou um católico assíduo, não sou exemplo de porra nenhuma, mas eu posso entender pelo menos esse mínimo, e é fato. Né? Só que o problema é o modo como, não o professor Olavo. O professor Olavo estava ali, como sempre, como eu disse, né, se expressando eloquentemente. Mas os alunos ali, sobretudo o Bernardo Kister, que adora fazer gracinha, eu acho que o Bernardo Kister tem mais dom para ser um. Tem mais dom de comediante do que de estudante, né? Então, as gracinhas que ele faz, assim, é um troço que, sabe, eu duvido muito da profundidade da vivência pessoal do Bernardo Kister como católico, entendeu? Não por ele ser um recém-convertido, como ele mesmo disse, mas é pelo modo como, sabe, pelas piadinhas que ele faz e pelo modo bastante artificioso com que ele se expressa. Mas é claro que a importância da música, sobretudo da música,
das estruturas arquitetônicas musicais, como diz o Otto Maria Carpo, para a imaginação e a inteligência e a, e a iluminação espiritual, ela é fundamental. E aqui, no meu entender, faltou eles citarem, né, um dos grandes filósofos da atualidade que muito falou sobre música e recentemente falecido, que é o Sr. Sir Roger Scruton, né? Eu já até indiquei várias vezes o artigo dele, vou indicar novamente. Tem outros artigos dele sobre música que é, né, o Ensinando o Julgamento, né, na qual ele toca em num assunto que foi tocado de modo bastante intenso nesse hangout. Só que eu não entendo por que eles não têm mais citado o Roger Scruton, né? E sobre a questão de as pessoas estarem atentas, estarem mais, ou seja, se despertar a sensibilidade das pessoas para a autocultura, bom, a questão é a seguinte, acho que há mais ou menos um ano atrás, eu estava num sebo, eu sou aqui de Curitiba, né? Aqui em Curitiba o que mais tem aqui é sebo, né? Você tem muito boteco, lanchonete, igreja evangélica e tem sebo, né? E eu estava lá então olhando uns discos, uns livros e tal. E lá pelas tantas entraram dois músicos, esses que trabalham em orquestra, né? Eles deixaram os instrumentos, eu acho que eles estavam com violoncelos, eles deixaram, estavam na caixa, né, no case, eles deixaram os instrumentos ali no balcão, né? Porque não, o lugar, o sebo onde eu estava é um sebo bem tradicional aqui de Curitiba, ele é cheio de coisa. Então é difícil de se locomover lá dentro se você estiver segurando até se você estiver até com uma mochila, né? Então eles deixaram os instrumentos deles na porta e foram lá na sessão de música clássicas e começaram a puxar diversos discos, Beethoven, Bach, Mozart, e eles puxaram do Vivaldi, daí que era um dos, uma das criações mais famosas de Vivaldi, né? Antônio Vivaldi, que é As Quatro Estações. Ele puxou o disco e falou: "Puxa, mas aqui só tem os dois primeiros movimentos, né? Que acho que é Primavera e Verão." E o outro diz: "Não, mas vai lá, cara, vai lá, escuta, vamos pôr ali. Nesse sebo você tem a vitrola para você escutar, é a vitrola com o fone, né? Para você escutar, colocar o disco que, né, você quer saber se o disco é bom ou não, você coloca lá e você vai testar, ver se te interessa." Só que o que ele fez? Ele, em vez de colocar o fone, ele tirou o fone e deixou o som sair nas caixas mesmo. Colocou a vitrola, colocou o disco na vitrola e começou a tocar ali acho que a Primavera. E daí ele disse bem assim, ele como músico, cara, ele citou o nome do regente ali, da, 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 do regente ali que havia, que estava ali registrado ali, né, naquele fonograma, né. Ele citou o nome, cujo nome não me lembro agora, e ele disse, cara, essa regência, esse cara é bom, mas essa regência aqui, esse registro aqui, ele não está bom. Eu acho que esse cara não estava, no dia em que fizeram essa gravação, eu acho que esse cara não estava muito preparado, ele não estava muito afinado, ele não estava muito inteirado, né? Ele não estava interagindo tanto. Você vê, olha o ouvido do cara, ele só ouvindo a regência pela, pela vitrola, o disco botando na vitrola, ele já percebeu, pô, esse aqui não, eu vou levar um outro, porque esse aqui não está exatamente como eu esperava que fosse regido. E então ele foi procurar uma outra edição dos movimentos aí de Vivaldi, né? Ou seja, se você estiver atento, cara, se você está interessado em aprender coisas, né? E no caso, você está frequentando um lugar onde você tem cultura, você vai ter no C, você vai ter alta cultura, vai ter cultura de massa, cultura popular, vai ter tudo de tudo lá. Vai ter produtos de cultura de todos os tipos. E se você frequenta esse lugar, procura frequentar,
você vai aprender coisas, mesmo que você não vá lá para comprar nada, mas você vai apenas para olhar, para mexer, para manusear. Basta você ter o interesse. E se você estiver com seus ouvidos bem atentos, você vai aprender coisas. Você vai poder presenciar, testemunhar coisas bastante interessantes, situações bastante interessantes, como essa que eu presenciei. A partir daquilo eu pensei, porra, esse cara, como é que se diz? Tem um ouvido absoluto? Eu não sei. Só sei que ali foi uma verdadeira aula que eu tive. Ele falou mais coisas ainda. Ele estava conversando com um amigo dele. Era um dia, era uma segunda-feira, meio chuvosa. Então era basicamente eu e aqueles dois caras. Não sei, então eles não repararam na minha presença lá. Entendeu? Então eles estavam conversando entre eles. E estavam conversando com bastante espontaneidade e sinceridade. Entendeu? Então, é claro que tudo isso só alimenta a inteligência. A minha falecida avó materna, aqui no Paraná, ela trabalhava na Escola de Música e Belas Artes. O prédio original, hoje ela foi transferida para outro local. O prédio original, infelizmente, hoje está fechado, está meio decadente. A fachada, que é uma fachada centenária, todo aquele prédio ele é centenário, hoje está fechado e está largado às traças, né? Quando a minha avó trabalhou lá, há uns 20 anos atrás, a minha avó ainda trabalhava, já era aposentada, mas estava trabalhando lá ainda. Então, toda semana eu ia almoçar com ela, ia lá conversar, fazer companhia. E era entrar lá, primeiro, né, aquilo que o professor Lavo explica, né, um local onde tudo é alta cultura, desde a forma, desde a estrutura arquitetônica do lugar, né, nos seus mínimos detalhes, até a, a, o que se produz lá dentro, em termos de arte, de música, é, enfim, tudo lá conspira para a inteligência, né? Ou seja, desde a porta de entrada até o banheiro, porque tudo foi construído numa época, né, num tempo em que, de fato, a cultura era um tesouro, como é ainda, mas era um tesouro estimado, né? E as pessoas não só respeitavam, como tinham interesse. Então, eu entrava na Escola de Música e Belas Artes, isso há mais de 20 anos, 20, 21, 22 anos atrás. Você já tinha lá no salão da frente, um salão enorme, né? Aquele salão com aquele piso de pinho antigo, aquelas colunas antigas, aqueles átrios todos, para dar aquela amplificação, né? A acústica. Eu já entrava lá, pelo menos já tinha sempre, estava sempre, porque era a escola, então você tinha vestibular, ou eram aulas ou era período de vestibular. Então você tinha pelo menos duas ou três sopranos cantando lá dentro. No escritório, minha avó trabalhava como secretária. E o escritório dela ficava bem do lado desse salão de música. Então às vezes você tinha uma orquestra tocando ali. O que estava preservado lá dentro, o que estava é, exposto lá dentro e preservado são o quê? As esculturas de João Turim, um dos maiores artistas do Paraná. Acredito que tenham sido transferidas. Eu me lembro até hoje que eu subi a escada, você tinha aquele tigre, né, do João Turim. Mais tarde você tinha a própria escultura de Dante Alighieri. Quer dizer, era um local que era feito exatamente para isso que foi discutido aí no Hangout, com o professor Olavo, com o Bernardo Kister, enfim. E hoje ele está fechado, né, e a sua fachada está pichada. Por quê? Porque aqui se subestima isso, né? E a minha avó já faleceu e ela não está lá. Outro dia eu estava passando ali na frente, até bateu uma saudade, assim, imensa, né, daqueles tempos. Mas se você estiver de olhos abertos, você vai perceber cultura ao teu redor em algum momento, em algum ponto. E você tem que saber prestar atenção nisso, né? E é claro, né, seguindo com o Hangout, eu acho que quando eles passaram a tocar na questão que já que a música
sobretudo a música sacra, é aquela que vai reger todo o comportamento, todo o movimento de espírito das pessoas dentro da igreja para a consagração da hóstia, no meu entender, digo assim, quando o professor Olavo começa a dizer que você só vai para o céu no momento em que você se confessa e se comunga, tá, beleza, só que professor Olavo, isso é uma questão teológica, eu acho que é melhor o senhor não ficar, né, não afirmar muito isso taxativamente, porque há alguns anos atrás, numa de suas aulas, o senhor estava explicando sobre o sentido da oração Creio em Deus Pai. Então o senhor começou, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Daí o senhor parou nesse ponto e disse, isso é universal. Aí o senhor prosseguiu, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o senhor parou novamente e disse, isto é doutrina. Então o senhor tem que ser mais claro. Só os católicos vão para o céu? Ou só os católicos que comungam e se confessam vão para o céu? Né? A colocar, o senhor, como o senhor mesmo falou, o senhor é filósofo, o senhor não é teólogo, o senhor não é religioso. Né? O senhor pode ser um bom paroquiano, mas o senhor não é um religioso. Não é um homem, um apologista cristão, não é uma autoridade religiosa. Então eu acho que não cabe o senhor fazer essas afirmações, porque isso pode ser muito mal interpretado. Estou falando por mim, né? Então, de qualquer maneira, né, trata-se de o Hangout tratou de orientações que são não só imprescindíveis, mas são urgentes. Entendeu? E como eu sempre gosto de fazer lembrar aqui, né, o romance clássico de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, em que o personagem Staret Zosima diz: a igreja não é instituição desse mundo. Portanto, né, de fato, acrescento eu, não devemos acrescentar nada que seja mundano a ela, aos seus ritos e aos seus costumes e à própria cultura musical que rege aquilo. Né? Ou então, os grandes estudiosos das tradições. Vamos pegar aqui o René Guénon. O que René Guénon fala sobre igreja no livro O Rei do Mundo? Ele diz: a igreja é o depósito das coisas sagradas. O que estiver fora é profano. Então, é claro, o professor Olavo está coberto de razão. Não vou dar razão para Bernardo Kiesler, porque ele só está regurgitando, né, como sempre. É fato. Né? E piadinhas à parte, né? Piadinhas, assim, dispensáveis. Quando o professor Olavo cita lá o Herbert Salles, ele fez algumas críticas contundentes aí à música de massa, aí no caso Gilberto Gil e Caetano Veloso. De fato, até concordo com ele. Gosto desses artistas, escuto algumas das músicas do Caetano, do Gil, mas de fato, ele tem razão. Mas agora, a piadinha de que para resolvermos o problema de Milton Nascimento seria abatê-lo, né? Com uma espingarda, com uma arma, né? Aí já, né, a piadinha, aí já entrou no humor negro, né? Daí tá lá o seu Bernardo Kister soltando aquela gargalhada assim, digna de um ator mexicano. Assim, né? Ai, meu Deus, é ridículo demais, gente, é ridículo. Essas coisas acabam estragando um pouco o clima, sabe? Estragam. Mas tudo bem. Eu acho que cada um, né, deve saber conviver com a consciência que tem. Acho não, todo mundo tem que saber. Mas enfim, é, já que estamos falando de cultura de massa e também de cultura popular, de música popular, né? Eles citaram mais compositores de música sacra, mas também se fez muita referência ao que seria a cultura brasileira, a cultura legítima brasileira, aquela que, de fato, vamos dizer assim, representa, né, aqui o Brasil, os seus costumes, né, os seus valores. Então, daí, aí que eu pergunto, né? Claro, nem vou citar, eles não citaram dessa vez o Vila Lobos, mas, por exemplo, se queixou muito da música, da indústria fonográfica, mas aqui nós temos
pela indústria fonográfica, né, a prensagem de um álbum bastante importante, né, que é do Villa-Lobos, né, tocando alguns prelúdios, né, de Bach, né, indústria fonográfica. Mas isso não é cultura de massa. Aqui nós temos também o que se pode dizer um clássico da música brasileira, hoje muito esquecido, de Dilermando Reis, que inclusive foi professor da filha de Juscelino Kubitschek, professor de música. Eu duvido que qualquer Olavete toque como esse cara. Outra cultura, isso não sei se isso aqui é cultura de massa ou é cultura popular, mas isso eu herdei do meu avô e eu escuto com grande prazer. Você tem Vicente Celestino, né? Clássico dos clássicos aqui no Brasil. Então eu gostaria de saber, se é para falar de cultura popular ou cultura de massa, podia ser um pouco mais, já que vocês pretendem, né, é, esclarecer o assunto, podiam citar mais nomes. Vocês focaram muito na música sacra, mas a música sacra ela tem uma importância que não é só espiritual, é visceral. Mas se é para falar da cultura de massa e a cultura popular, podiam citar pessoas, né, famosas e que fizeram alguma diferença. Você não vai dizer que Dilermando Reis não fez uma diferença, né? Então, era mais ou menos isso, né? O Hangout, eu recomendo que as pessoas assistam ao Hangout, né? Como eu recomendo sempre, eu recomendo os vídeos do professor Olavo, os artigos do professor Olavo, as aulas, os livros, né? Eu fui aluno dele, continuo sendo um aluno dele, direta ou indiretamente, sigo aprendendo com ele. Recomendo, mas também recomendo que as pessoas, não que elas sejam refratárias ou sejam muito críticas, muito céticas, mas que elas percebam, né, sobretudo nesse hangout, né, a, assimilem bastante, procurem assimilar bastante a riqueza daquilo que o professor Olavo está explicando e prestem bastante atenção na atitude dos alunos do professor Olavo, que por mais competentes intelectualmente que sejam, a maior parte das vezes estão sendo muito presunçosos e bobos, né? O que que seria, assim, se Bernardo Kister não tivesse nunca conhecido, nunca tivesse tido uma aproximação com o professor Olavo, ou sequer conhecesse a sua obra, mesmo que fosse um post de Facebook, será que ele estaria com toda essa bola que ele está ali? Eu não sei se ele teria conseguido chegar a esse caminho sem o professor Olavo. Só que às vezes a pessoa começa a aprender alguma coisa e começa a, vamos dizer assim, a tornar-se muito convencida, né? Vamos dizer assim, começa a abusar um pouco, né, da, vamos dizer assim, da sua condição. Não é porque você é aluno do professor Olavo, meu filho, que você automaticamente se tornou inteligente. Vamos usar aqui exatamente aquela frase que o professor Olavo muitas vezes citou em suas aulas, que provavelmente vem lá do tempo de Averroes. Quando Averroes morreu, foram transferir a biblioteca dele de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, e quem foi carregando essa biblioteca, os livros dele foram um burro, um asno. Então eles diziam, um asno carregado de livro, né? Que é o que pegou, uma imagem que pegou. Então, meu filho, não é porque você está carregadinho de livros do professor Olavo que você se tornou. O professor Olavo é um gênio, é um homem extremamente inteligente. Mas não é porque você está carregando livros dele porque você ficou inteligente. Não seja um asno carregado de livros, né? Então, saiba tirar proveito disso. Sem ser presunçoso, sem ser arrogante e sem ser artificial. É o conselho que eu passo. Porque eu também já agi assim. E estou procurando me desvencilhar, estou procurando me colocar na minha, me recolher a minha insignificância como mero estudante e aprendiz, ok? Era isso.